conforme a sessão da manhã, a sessão da tarde ou sessão Corujão está aí, chegando na sua casa, aonde é que você esteja, aonde é que você vá, ouça essa voz. Bem-vindos, bem-vindas, muita coisa boa dentro de pouco tempo, grande realização, nobres senhores. Aqui você tem direito à informação, exatamente o que você ouviu, direito à informação. E vamos que vamos entreter. Para mim é uma honra e um prazer tê-los aí coladinho do meu lado. Vamos que vamos, nobres senhores. Acompanhe aí diretamente e periodicamente estarei aí publicando vídeos. Exatamente. Você aqui tem direito à informação. Mete o dedo logo abaixo, se inscrevendo e fortalecendo. Levanta da poltrona, folgado. E vamos que vamos, nobres senhores, acerca a progressividade do IPTU. A progressividade do IPTU. Exatamente, senhores. Você tem alguma dúvida sobre o imposto sobre propriedade territorial urbana, IPTU? De acordo com os inciso 1 do artigo 156 da Constituição Federal, os municípios têm competência para instituir tributos sobre a propriedade urbana, o CTN, Código Tributário Nacional, ao regular sobre a instituição do imposto em seus artigos 32, determinado o IPTU como fato gerador, a propriedade, o domicílio útil ou a posse do bem imóvel por natureza, por acessão física. Entretanto, como definido em lei civil, localizado na zona urbana do município, a incidência, eu diria aos nobres senhores, do imposto seja sobre a área construída ou apenas sobre o terreno. Por sua vez, a delimitação da área é definida em lei municipal e com observância a requisitos no caso de no mínimo de 2 melhoramentos elencados no parágrafo 1º do artigo 32 do CTN. São eles: o meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário, rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, escola primária ou posto de saúde, a uma máxima distância de 3 km do imóvel considerado. Contudo, o parágrafo 2º do artigo 32 do Código de CTN, que é o Código Tributário Nacional, assegurou a incidência dos impostos em área em que pese não possua tais melhoramentos, esteja em expansão urbana. Ainda sobre o imposto, a base de cálculo do mesmo é o valor venal do imóvel, ou seja, seu valor no mercado imobiliário, e por seu imposto real, considera-se a propriedade do imóvel isolado e não as benfeitorias que a cercam. Figura como contribuinte do imposto, nos termos do artigo 34 do CTN, Código Tributário Nacional, o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Porém, o STJ já se pronunciou que o possuidor locatário ou comandatário não poderá ser contribuinte, somente o possuidor com ânimos domine. O IPTU progressivo, senhores. O que significa IPTU progressivo? A princípio da progressividade consiste no aumento crescente das alíquotas de determinado imposto em função de um parâmetro definido. Conforme Souza, 1964, os impostos progressivos possuem alíquota fixada em lei, com um percentual variável conforme o valor da matéria tributada. Em suma, é proporcional ao aumento da matéria tributada. Quanto ao princípio da progressividade aplicado ao IPTU, poderá ter parâmetro meramente fiscal, no artigo 156 do parágrafo 1º do CTN, ou extrafiscal, no artigo 182, artigo 4º da Constituição. A progressividade com fins fiscais se dará de acordo com o valor do imóvel,
e seguindo as diretrizes do princípio da seletividade tributária, terá alíquotas diferentes de acordo com a locação e o uso do imóvel. Por sua vez, a progressividade extrafiscal do IPTU se divide em duas espécies: por subutilização ou por acúmulo. A progressividade extrafiscal, em seu parâmetro de subutilização, visa estimular a função social do imóvel e impedir que este seja objeto de especulação, ou seja, fazer com que o mesmo seja utilizado ou substituído. Daí o porquê do nome. A progressividade por substituição é regida pelo artigo 182, no parágrafo 4º da Constituição, e segundo alguns entendidos, cuida da política de desenvolvimento urbano, que faculta o município exigir do proprietário de terreno urbano que promova seu adequado aproveitamento sob pena de parcelamento ou edificações compulsórias, IPTU progressivo no tempo e desapropriação, razão pela qual os proprietários de terrenos urbanos pagam mais IPTU que os proprietários de casa, embora o valor venal dessas com seus terrenos seja muito superior aos daqueles. Analisaremos, portanto, este artigo 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Municipal, conforme diretrizes geradas fixadas em lei, tem por objeto ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. E no parágrafo 1º, o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para as cidades com mais de 20 mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. E no parágrafo 2º, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no plano diretor. E no parágrafo 3º, a desapropriação de imóveis serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. No parágrafo 4º, é facultado ao poder público, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento sob pena sucessivamente de: inciso 1, parcelamento ou edificações compulsórias; 2, imposto sobre propriedade predial e territorial urbana progressiva no tempo; 3, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida ativa de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal com prazo de resgate de até 10 anos. Lembra desse requisito? No caso de resgate desses títulos da dívida ativa até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, asseguradas o valor real de indenização e os juros legais. Isso aqui é no caso do IPTU progressivo no tempo. Você vai ter o seu parcelamento até 10 anos, ou o resgate de até 10 anos em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real. Podemos identificar que, para a exigência da progressividade extrafiscal do IPTU, são necessários o atendimento a certos requisitos. Em primeiro lugar, a edição de um plano diretor, que será o meio de políticas urbanas. Em segundo lugar, a edição de lei específica, que disporá sobre a progressividade. São aqueles que não pagam o IPTU. Superando esse requisito nos termos do artigo 2º do artigo 5º da Lei 10.251 de 2001, o proprietário do imóvel deverá ser notificado pelo Poder Executivo Municipal para cumprimento da obrigação, ou seja, da função social ao imóvel, no prazo de 1 ano da notificação, para que seja protocolado o projeto no órgão competente, ou de 2 anos a partir da aprovação do projeto para iniciar as obras de empreendimento, conforme disposto no artigo 5º e no parágrafo 4º da referida lei.
Se mesmo após a notificação e passado o prazo estabelecido em lei, o proprietário continua inerte nos termos do artigo 7º da mesma lei, o município poderá proceder à aplicação do IPTU progressivo no tempo, pelo prazo de 5 anos consecutivos. O objetivo, portanto, não é de mero fim arrecadatório, mas fazer com que o proprietário dê destinação ao imóvel. O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado no plano diretor e não poderá exceder a 2 vezes o valor referente ao ano anterior, respeitando o limite mínimo de 15%. O IPTU progressivo por acúmulo é aquele em que o parâmetro é o acúmulo de propriedade. Dessa forma, a base de cálculo é composta pelo valor venal do imóvel, mais um acréscimo por cumulatividade. O objetivo principal não é dar função social ao imóvel, mas com que os mesmos não sejam objeto de especulação. O grande problema aqui é o controle de números de propriedades seria realizado pelo CPF, o que não impede o proprietário registrar o referido imóvel em outro CPF. Ademais, a competência do IPTU é municipal. Sendo assim, não há uma forma eficaz de verificar o acúmulo de propriedade de imóveis situados em municípios diversos, em que pese o IPTU por acúmulo ser um grande instrumento de política urbana. O Superior Tribunal Federal, em ocasião da edição da súmula 589, se manifestou sobre a inconstitucionalidade do adicional à progressividade em razão do número de imóveis do contribuinte. Portanto, quando esta progressividade extrafiscal, a mesma só é admitida nas hipóteses dos inciso 2, no parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição Federal. A propriedade privativa no Brasil não é exercida de forma livre, é restrito pelo princípio constitucional da função social. Quer dizer que a propriedade privada, por mais que seja um direito individual, está condicionada às exigências do bem-estar comum. A natureza jurídica da função social da propriedade é o princípio de ordem pública que não pode ser derrogado por vontade das partes, conforme previsão descrita no parágrafo único do artigo 2035 do Código Civil. Consoante vai reger que nenhuma convenção pode prevalecer se contrair preceitos de ordem pública. Nota-se que a propriedade, antes tida como quase que absoluta, atualmente encontra-se com seu conceito mais roto, mais flexibilizado, que o proprietário está sujeito às restrições, não só de caráter privado, direito de vizinhança como exemplo, mas também e princípio de ordem pública, que é a função social da propriedade, o bem presente no parágrafo 1º do artigo 1228 do Código Civil. A progressividade do IPTU, em sua função extrafiscal, funciona como instrumento de intervenção do Estado sobre a propriedade, que não exerce função social nenhuma. Nessa situação, a progressividade deixa de focar na arrecadação do ente federativo para objetivar a promoção de política pública. Entretanto, nobres senhores, aí está a minha mini contribuição acerca do IPTU, a progressividade do IPTU, que é o imposto sobre propriedade territorial urbana, IPTU. Nobres senhores, agradeço aí pela contribuição, a mini pílula do direito, de obrigado para todos vocês, bem-vindos!